Olá pessoal, nesta aula nós falaremos sobre corrente e resistência elétrica. Iniciaremos nossa aula falando sobre a definição de corrente elétrica e também densidade de corrente elétrica. A partir desses dois modelos nós vamos conseguir entender o que significa a resistividade elétrica e resistência elétrica, a partir da chamada lei de Ohm. Para finalizar essa aula, nós vamos estudar um pouco sobre potência dissipada em circuitos elétricos e resolver alguns problemas da lista 6. Esse material vocês podem acessar no capítulo 26 do Halliday volume 3 ou no capítulo 6 do Moisés volume 3. A lista 6 vocês podem encontrar na minha página diegoduarte.paginas.ufsc.br. Para a gente entender a definição de corrente elétrica, vamos utilizar aqui um esquema de um material. Vamos supor, por exemplo, um fio de cobre, em que nós temos um elétron se movimentando ao longo desse fio. Bom, se o elétron ele está se movendo, significa que ele está sob a atuação de um campo elétrico externo. E de modo que esse campo elétrico externo ele está sendo aplicado por alguma fonte externa, como nós já vamos comentar mais à frente. Mas para a gente conseguir definir corrente elétrica a partir desse elétron em movimento, nós vamos pegar uma seção reta aqui desse fio, que tem área A, e medir a quantidade de carga que passa através dessa superfície por unidade de tempo. E o resultado reflete exatamente a intensidade da corrente elétrica através desse filamento. Então, corrente elétrica a gente mede como a quantidade de carga que está atravessando uma determinada área por unidade de tempo. E a gente representa essa grandeza em coulomb por segundo ou simplesmente ampere. A partir dessa definição de corrente, a gente também consegue calcular a quantidade de carga que foi transportada através dessa área A num determinado intervalo de tempo ΔT. Então, estou supondo, por exemplo, que nós conhecemos aqui a corrente I desse circuito e eu quero medir quanto de carga passou por essa seção de área A entre os instantes T0 e T. Então, basta realizar o cálculo dessa integral. Aqui eu não sei exatamente se essa corrente I ela é constante, ou se depende do tempo, né? Então essa função ela deve ser conhecida para que a gente possa calcular essa integral e calcular a quantidade de carga, né, que atravessou essa superfície nesse intervalo de tempo. Bom, a corrente elétrica ela também satisfaz o princípio da conservação da carga elétrica. E a gente pode entender melhor esse fenômeno com esse esquema aqui. Nós temos um material condutor, inicialmente com uma corrente I, e quando essa corrente I chega nesse nó A, ela vai bifurcar. Então, para cima vem uma corrente I1 e para baixo vem uma corrente I2. Dessa forma, neste nó A, a gente escreve assim, que a corrente I0, então ela vai ser igual à soma das correntes I1 mais I2. Mas a partir da definição de corrente elétrica, a gente pode escrever essas correntes desse formato. Primeira derivada de Q0 em relação a T, né? Primeira derivada de Q1 em relação a T, e a primeira derivada de Q2 em relação a T. Bom, se eu retirar as derivadas, né, das três expressões, nós ficamos com esta soma. A carga total transportada nesse intervalo dt até o ponto A é igual à soma das duas cargas que estão saindo naquele nó durante o mesmo intervalo dt. Então, essa expressão ela representa exatamente o princípio da conservação da carga elétrica. Podemos calcular a corrente também a partir da definição da chamada densidade de corrente. Então, vamos supor o seguinte. Nós temos aqui essa seção reta, ali do fio de cobre, por exemplo. E, bom, como é uma superfície, ele tem um vetor de área paralelo. É um vetor de área paralelo que eu chamei aqui de dA. E através dessa superfície nós temos também esse outro vetor J, que eu vou definir como sendo um vetor que vai me dar a direção do fluxo de cargas.
De modo então que esse vetor ele vai me dizer se existe uma corrente elétrica aqui nesse sistema ou não, né? Ou seja, se existem cargas cruzando esta superfície. Notem que se o ângulo entre esses dois vetores for igual a 90 graus, né, significa que J está paralelo ao plano A, então nós não temos corrente elétrica sendo produzida através dessa área. Né? E a gente pode constatar isso através dessa equação. Se esse vetor J for perpendicular a dA, né, esse produto escalar dá zero, consequentemente a corrente é zero. Esse vetor J é o que nós chamamos de densidade de corrente, e ele é medido em ampere por metro quadrado. Tá? Então, ele está medindo a quantidade de corrente por unidade de área dessa superfície. Tá? Então, ó, em que dA é o vetor elemento de área e J é um vetor que indica a direção do movimento das cargas, chamada de densidade de corrente. A densidade de corrente mede a quantidade de corrente por unidade de área que atravessa a superfície, e sua natureza vetorial permite avaliar a direção da corrente elétrica em um meio material. Aí aqui nós temos duas formas de representar essa densidade de corrente. Nós temos a situação em que ela é homogênea, tá? Então, se eu pego, por exemplo, um elemento dA nessa superfície, se nós temos um elemento dA aqui, e eu meço a quantidade de corrente que sai desta superfície, e se eu medir, por exemplo, a densidade de corrente, né, sabendo a corrente, sabendo esse elemento de área, eu calculo aí a densidade de corrente, então eu faço dI, que está saindo desse elemento de área dA, e divido por dA, aí nós vamos ter uma densidade de corrente J. Né? E se essa densidade de corrente ela é uniforme, então se ela é constante, né, esse resultado eu posso obter simplesmente fazendo a divisão da corrente total pela área total dessa seção reta. Tá? Aí nós calculamos a densidade de corrente J, considerando então o caso homogêneo. E quando nós temos a situação não homogênea, então é quando o elemento de corrente DI é diferente em vários elementos dA nessa superfície, né? Então nós não podemos escrever diretamente JI sobre A, nós escrevemos como a primeira derivada da corrente em relação a dA. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma situação em que a corrente que sai por esse elemento dA é diferente da corrente que sai por esse elemento dA. Aí, consequentemente, eu tenho uma distribuição não homogênea de corrente através dessa superfície, e aí significa que a densidade de corrente é não homogênea. Tá? E quando isso daqui é igual a DI sobre dA, significa, portanto, que J é homogêneo. Então, para contextualizar um pouco essas ideias, vamos resolver o problema 2 da lista 6. O enunciado do problema 2 diz o seguinte: determine a corrente em um fio de raio R igual a 3,40 mm se o módulo da densidade de corrente é dado por item A, JA igual a J0R sobre R, e item B, JB é igual a J0 que multiplica entre parênteses 1 menos R sobre R. Esse R ele é dividido sobre R apenas, né? Então é 1 menos, aí a fração R menos R. Em que R é a distância radial e J0 é igual a 5,50 vezes 10 na 4 ampere por metro quadrado. Item C. Para qual das funções a densidade de corrente perto da superfície do fio é maior? Esse exercício é bem simples, então os itens A e B se resumem basicamente à resolução da integral, tá? Onde nós vamos calcular então a corrente a partir da integral de J escalar dA. E nesse fio eu estou considerando o seguinte: nós temos aqui a seção reta, vamos pegar como exemplo aquele fio de cobre ali que eu comentei no slide anterior, né? De modo que nós temos um vetor J que é perpendicular à área de seção reta. Tá? Então, significa que esse vetor J é paralelo a esse vetor dA. Como J é paralelo a dA, aí esse produto escalar vai ser exatamente o produto simples. Né? O cosseno de θ será igual a 1, já que o θ é 0.
E olhando nessa figura, significa que o J está saindo do plano. Em alguns casos eu vou representar uma simbologia da corrente entrando ou saindo do plano através de um símbolo colocado aqui no centro da figura. Aqui, como eu tenho um ponto, significa que a corrente está saindo do plano. E aí, quando eu me referir que a corrente está entrando no plano, eu vou fazer uma representação com um X aqui no meio da figura. Mas eu vou abordar isso mais à frente. Então, a densidade de corrente J, ela está saindo aqui do plano e ela é paralelo ao vetor dA. Desenhei aqui uma circunferência de raio R, apenas para a gente mostrar aqui que essa densidade de corrente, então, ela não é homogênea, tá? É uma densidade de corrente não homogênea. E ele varia com raio, né? Percebam que quando nós resolvemos o item A, então, nesse produto escalar aqui se transforma no produto simples, JdA, só que o J é o JA, né? Que é o item A dessa questão. O elemento dA é o elemento dA dessa superfície circular, então é igual a 2πrdr, que é o mesmo elemento dA que nós já havíamos trabalhado em aulas anteriores. E abrindo agora esse termo JA, isso daqui fica J0R sobre Rzão. Agora, aquilo que eu havia comentado, a densidade de corrente ela varia com raio, né? Então percebam que à medida que esse raio R vai aumentando, a densidade de corrente ela vai aumentando. Se R é igual a zero, então a densidade de corrente é zero. Se R é igual a Rzão, a densidade de corrente na periferia aqui do fio é igual a J0. Bom, retirando os termos agora dessa integral, a gente pode fazer algumas simplificações ali, de termos que são constantes. Nós temos J0 sobre Rzão, 2π, né, tudo isso é integral. Fica R vezes R dR, então é uma integral de R² dr, que é exatamente o que nós temos aqui. A integral de R ao quadrado é R³ sobre 3. Aí, aplicando os limites de integração, nós obtemos esse resultado. Lembrando que J0 é 5,50 vezes 10 na 4, ampere por metro quadrado, e R vale 3,40 milímetros. Substituindo esses valores, obtemos 1,33 ampere de corrente. O item B é a mesma coisa, não muda. A única coisa que muda é a função a ser integrada, né? Então, no lugar de J é JB. Abrindo aqui os termos e tudo mais, né? Agora percebam que eu vou ter duas integrais a serem resolvidas, porque eu tenho essa subtração. Quando a gente aplica distributivo, então, nós caímos em duas integrais, mas não muda nada em termos de estrutura de resolução do problema, né? É a mesma coisa. Aqui eu vou ter uma integral de RdR, que é R² sobre 2, e aqui a mesma integral do item anterior. Então, resolvendo, aplicando aí os limites de integração e tudo mais, chegamos nessa expressão. 1/3 de π J0 Rzão ao quadrado. Substituindo os valores, obtemos 0,66 ampere. O item C pede para a gente analisar qual é a função que fornece a maior densidade de corrente na periferia do fio. Então, aqui eu tracei os gráficos das duas funções, JA e JB. JA é a linha contínua, JB é a tracejada, né? Aqui eu tenho o JA, ele é uma equação da reta. J0 sobre Rzão é o coeficiente angular, né? Ele é positivo, então significa que é uma reta crescente. Aqui o JB tem esse termo. Menos J0 sobre Rzão é o coeficiente angular, então esse sinal negativo faz com que a reta seja decrescente. Tá? Então aqui já fica bem óbvio para entender que a densidade de corrente que fornece o maior valor na periferia do fio é o JA. Tá? Eu representei esse gráfico aqui com uma distância radial qualquer, o resultado independe disso. Então eu coloquei 50 milímetros. Tá? E o enunciado ele colocou 3,40, né? Mas o resultado desse exercício independe disso. E a partir da definição de densidade de corrente, a gente consegue construir alguns modelos bem simples para entender um pouco sobre a condução de elétrons em meios materiais.
E a gente vai fazer isso num primeiro momento relacionando a densidade de corrente com a chamada velocidade de deriva, que é basicamente uma velocidade média de condução dos elétrons na estrutura cristalina de materiais condutores. Bom, vamos primeiro então relembrar aí, pegar aí o esqueminha do slide anterior, que é um fio condutor, né, agora esse fio condutor ele tem um comprimento dx, tá, um comprimento infinitesimal dx, e tem mesma a área de seção reta, né, tem a mesma área A. Eu estou aplicando um campo elétrico dentro desse material condutor, e isso obviamente está sendo produzido com uma fonte externa. Aí lembre-se que como esse campo elétrico está agindo sobre elétrons, essas partículas elas terão o sentido do movimento em oposição ao vetor de campo elétrico, porque a força elétrica é igual a menos Ezinho vezes Ezão. Tá? Estou chamando aqui Ezinho como a carga elétrica fundamental do elétron. É o sinal negativo justamente pela carga negativa da partícula. Aí, consequentemente, a força ela vai atuar no sentido oposto ao do campo elétrico. Tá? Porém, dentro do material, existe uma infinidade de interações. Esses elétrons eles podem interagir mutuamente por meio de repulsão eletrostática. Né? Os elétrons eles podem colidir com os átomos da estrutura do material. Dentro de um sólido condutor, os átomos da rede geralmente estão ionizados, né, já que os elétrons da camada de valência de cada átomo estão conduzindo pelo material, consequentemente esses átomos estão positivamente ionizados. E aí, obviamente, eles geram campos elétricos, né, que podem defletir, inclusive, o movimento de partículas. Então, existem aí uma infinidade de efeitos que fazem com que essas cargas elétricas negativas tenham um comportamento aleatório dentro do material condutor. Então aqui eu tenho elétrons com vetores de velocidade em diferentes direções, tá? Justamente por causa de todos esses efeitos que geram aí o movimento aleatório dessas partículas. Entretanto, na média, todo mundo se move para a direita com uma velocidade média, que é a chamada velocidade de deriva, ou velocidade de arrasto, que seja. Em geral, essa velocidade média de deriva ela é obtida aí pela soma vetorial, né, de todos os vetores de velocidade. E ela está na ordem aí de entre 10 a menos 4, 10 a menos 5, até 10 a menos 6 metros por segundo. Então é um valor bem baixo, tá? Bem baixo comparado aí com a velocidade escalar média desses elétrons. Né? Então se eu pego um elétron ali, a velocidade média dele está em torno de 10 na 6 metros por segundo. Aí quando eu pego todas essas velocidades e analiso ela do ponto de vista vetorial, né, os vetores, uma série de vetores se anulam, se somam, e assim vai. E aí, consequentemente, a velocidade de deriva ela é bem menor. Para a gente fazer, então, essa relação entre densidade de corrente e velocidade de deriva, a gente vai assumir inicialmente o seguinte. Considerando que a densidade volumétrica de partículas carregadas dentro do condutor é n, então aqui eu estou assumindo partículas por unidade de volume, tá? E a região analisada possui um volume dV, que eu escrevo como A vezes dx. A é a área da seção transversal desse cilindro, dx é o comprimento. Né? O número total, então, de partículas neste volume pode ser escrito como n vezes A vezes dx. Então vejam, ó, n é partículas por metro cúbico no SI. Aí eu estou multiplicando essa densidade por esse volume, né, que é dado também em metro cúbico no SI. Essas unidades simplificam e, consequentemente, eu fico apenas com o número de partículas. Tá? Então, esse termo ele representa o número de partículas confinadas dentro desse volume. Agora, eu posso, com esse número de partículas, calcular o número de cargas, né, a quantidade total de carga que tem aqui dentro. E, para isso, basta multiplicar o número de partículas pela carga fundamental. Tá? Eu quero calcular aí o número de elétrons que está aí dentro. Então, eu pego o número de partículas, ou seja, o número de elétrons, e multiplico pela carga fundamental. Aí, consequentemente, nós temos a carga total ali dentro daquele volume dV.
E, bom, embora aí nós vimos que as cargas, elas possuem, cada um possui essa velocidade individual, né, e coletivamente todas representam aí a velocidade de deriva. Então, nós consideramos o seguinte, ó. Embora as cargas tenham velocidades individuais, a população pode ser representada pela velocidade de deriva. Assim, podemos escrever o problema como. Então, eu vou considerar que aquela distância dx, onde as cargas estão confinadas, né, então, na média, essas cargas elas vão viajar essa distância dx em um intervalo dt com uma velocidade de deriva vd. Tá? Aí, assumindo também que a densidade de corrente é homogênea, veja que eu estou colocando uma série de condições de contorno, né? As cargas possuem, na média, uma velocidade de deriva. Eu estou assumindo uma densidade de corrente uniforme. Então, eu estou colocando uma série de condições de contorno para deixar o problema idealizado. Então, é importante que, a partir disso, vocês reflitam sobre a validade, né, desse modelo. Assumindo uma densidade de corrente homogênea, então nós escrevemos o J como I sobre A. O I eu escrevo a partir da definição fundamental, lá, né, dq sobre dt, em que dt é o intervalo de tempo em que essa carga dq leva para cruzar essa distância dx. Então, nós podemos escrever o dt a partir da equação superior, né, como dx sobre vd. Aí, agora é só fazer uma manipulaçãozinha, nós ficamos com essa expressão, dqvd sobre a dx. Percebam que a dx é exatamente o volume onde essa quantidade de carga dq está confinada. Né? Então, nós temos isso daqui. Ó. Aí, pela equação ali do slide anterior, ó, dq sobre dv. Então, nós temos aqui, ó, dq, e esse termo aqui é dv. Então, se eu divido dq sobre dv, o resultado é igual a menos e vezes n. Então, nós fazemos esta substituição. Tá? Então, esse termo vai ser esse daqui. Ó. Aí, consequentemente, nós chegamos numa relação entre J e a velocidade de deriva. Então, o vetor J é igual a menos a densidade de partículas vezes a carga fundamental, que multiplica a velocidade de deriva. Percebo que a densidade corrente ela tem sentido oposto ao da velocidade de deriva, indicando que ela tem o mesmo sentido do vetor de campo elétrico. Agora, para contextualizar um pouco a estrutura dessa equação que relaciona a densidade de corrente e a velocidade de deriva, a gente vai resolver o problema 3 da lista 6. O enunciado dessa questão diz o seguinte: quanto tempo os elétrons levam para ir da bateria de um carro até o motor de arranque? Suponha que a corrente é 300 amperes e que o fio de cobre que liga a bateria ao motor de arranque tem 0,85 metros de comprimento e uma seção reta de 0,21 centímetros ao quadrado. O número de portadores de carga por unidade de volume é 8,49 vezes 10 na 28 partículas por metro ao cubo. Ou simplesmente nós podemos representar a unidade como metro na menos 3. Para entender melhor esse problema, eu montei esse esquema em que essa bateria representa a bateria do carro e esse terminal negativo da fonte está a uma distância L do motor de arranque. Tá? Nesse caso, L é exatamente o 0,85 metros comentado no enunciado. E para a gente calcular o tempo que um elétron leva para sair de um terminal, do terminal da bateria, até chegar no motor de arranque, vai ser determinado por esta equação. Pegando essa relação na forma escalar, nós temos isso daqui. Ó. Eu estou substituindo o J, né, já pela sua definição, I sobre A. Percebo que aqui eu já estou utilizando uma densidade de corrente homogênea. Né? E como uma primeira aproximação, eu vou calcular essa velocidade de deriva como a velocidade média. Tá? A velocidade média aí que as cargas levam para sair de um terminal e chegar até o motor de arranque. E essa velocidade média é exatamente o comprimento L, dividido por esse intervalo de tempo, né, que a carga leva para
cruzar esse caminho. Aí é um cálculo muito simples, é só isolar o ΔT, né? Então nós ficamos com ΔT igual a NE vezes AL dividido por I. Agora é só substituir os valores. N é a densidade volumétrica de partículas, 8,49 vezes 10 na 28 metro na menos 3, vezes a carga fundamental, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. A área da seção reta, 0,21 vezes 10 a menos 4. Lembre-se aqui de converter para metro quadrado, tá? Que foi o que eu fiz. No enunciado está 0,21 centímetros ao quadrado. Bastante aluno esquece de fazer essa modificação. O L já está em metros, 0,85. Tudo isso dividido por 300 amperes. Tá? Então, fazendo a continha, nós chegamos em 13,5 minutos. Aí você pode pensar, bom, mas o meu carro não leva 13 minutos para ligar. Ele liga instantaneamente. E isso é porque, se a gente for olhar a estrutura do fio, né, a gente não pega o elétron dessa bateria e espera ele chegar no motor de arranque para o carro ligar. Se nós temos um elétron aqui nessa parte do fio, isso daqui é um fio que tem uma estrutura atômica, então nós temos os átomos metálicos que estão liberando elétrons ali na estrutura do material, né? Então significa que nós temos um elétron aqui pertinho no motor de arranque. E quando esse elétron ele se movimenta para a direita, significa que esse elétron aqui também se movimenta para a direita. Então nós temos um movimento coletivo, né? Todos os elétrons do fio se mexendo para a direita. E aí, consequentemente, quando você liga o carro, ele liga instantaneamente, né? Não precisa aguardar 13 minutos e meio para que o carro tenha ignição. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais os estudos aí do movimento desses elétrons dentro da estrutura de um material, inserindo os efeitos que mostram aí a relação dos elétrons com os átomos ou os campos elétricos produzidos ali dentro do meio material que possam de alguma forma modificar aí a velocidade desses elétrons. Então a gente vai considerar o seguinte, ó, eu tenho uma estrutura, aqui eu desenhei uma estrutura em 2 dimensões, formado por átomos de cobre. Vejam que esses átomos de cobre estão ionizados, né, porque esse material ele é um condutor, então os elétrons da camada de valência eles estão se movimentando na rede cristalina desse material. Então os elétrons estão aqui denotados, né. E, bom, quando esses elétrons eles se movem nesse material, como eu já comentei, eles podem sofrer interação mútua, né? Então pode ter repulsão desses campos elétricos. Os elétrons eles podem ter a trajetória defletida também por o campo elétrico desses íons, né? E inclusive esses elétrons eles podem colidir com esses átomos. Então existem vários efeitos aí que podem gerar certa aleatoriedade no movimento dessas cargas negativas. E só para uma questão de padronizar e até idealizar o problema, no sentido da gente conseguir entender melhor o que está acontecendo aqui na estrutura do material, a gente vai considerar que essas cargas negativas elas vão ter uma velocidade com comportamento periódico. Então, por exemplo, vamos supor que de alguma forma um elétron ele colidiu com um átomo aqui da rede cristalina e a velocidade dele foi a 0. Tá? Só que em seguida ele vai sofrer a atuação do campo elétrico aplicado pela fonte externa e ele vai acelerar novamente. Ele vai acelerar até chegar ali na velocidade de deriva. Quando ele chegar na velocidade de deriva, vai acontecer algum efeito que ele vai perder essa velocidade, tá? A velocidade ela vai diminuir, né? Ele vai perder energia cinética. Essa velocidade vai diminuir novamente a 0. E aí ele vai ser acelerado novamente pelo campo elétrico até atingir uma velocidade final Vd. E, consequentemente, eu vou ficar nesse movimento periódico, né? Com velocidade indo de 0 a Vd. Percebam que quando ele colidiu, a velocidade foi a 0. Em seguida, ele vai ser acelerado novamente, vai atingir uma velocidade Vd, vai colidir novamente.
Percebo que esse intervalo de tempo entre ele de V0 igual a 0 e V igual a VD é o tempo decorrente entre duas colisões sucessivas. Tá? Então nós vamos interpretar esse tempo aí como um tempo médio para todos os elétrons que estão percorrendo esse material. Bom, então vamos colocar em equações aqui para a gente deixar o problema mais explícito do ponto de vista matemático, né? Então nós temos o seguinte, ó, os elétrons se movimentando na rede cristalina do material sofrerão colisões com demais partículas da rede e espalhamento causado pelos campos elétricos produzidos por essas partículas. Supondo que após uma destas interações suas velocidades tornam-se nula, o campo elétrico aplicado pelo agente externo irá acelerar novamente esta partícula. Assim, a variação do momento linear será. Então vejo que após a colisão, a velocidade, ele vai começar um novo movimento, né? Então ele vai partir com velocidade inicial igual a zero, tá? Então V0 igual a zero. E aí vai atuar uma força elétrica, que é dada pelo campo elétrico interno, ali produzido pela fonte externa. E esse campo elétrico ele vai aumentar a velocidade de zero até uma velocidade final V, que é exatamente a velocidade de deriva. Tá? Estou supondo que a partícula é um elétron, então M é igual a ME. E esse aumento de velocidade, então um intervalo de tempo para que esse aumento de velocidade ocorra é exatamente ΔT, que é aquele intervalo que eu comentei, que é o tempo entre duas colisões sucessivas. Ó, então, para simplificar, esse termo é zero. Aqui é a massa do elétron. Tá? Essa força é menos Ezinho vezes Ezão, que é a carga fundamental do elétron, vezes o campo elétrico produzido pela fonte externa. E aqui é o tempo entre duas colisões sucessivas. Então, o vetor V0 é igual a zero, a velocidade inicial após a colisão, V igual a VD é a velocidade adquirida após a força F acelerar a partícula de massa m durante o intervalo ΔT. Considerando que a força é causada por um campo elétrico externo, que a partícula é um elétron e que o tempo para elevar sua velocidade de 0 até Vd é tal, tá? Então eu estou chamando esse ΔT de tal, aí nós obtemos a seguinte equação. É exatamente a equação ali de cima, só que mudando as carinhas, tá? Então no lugar de F eu coloquei Ezinho vezes Ezão, no lugar de ΔT eu coloquei tal, beleza? E no lugar da velocidade final eu coloquei Vd. Agora eu vou simplesmente isolar a velocidade de deriva aqui, ó, que seria essa velocidade média de toda a população de elétrons, né? Então, isolando essa velocidade de deriva, nós obtemos esta equação que eu enumerei de 2. Vejam que a velocidade de deriva ela está no sentido oposto ao do campo elétrico. Tá? Aí lá na equação 1, que é a equação que relaciona a densidade de corrente com a velocidade de deriva, então essa é a equação aqui, né? Nós obtemos algo análogo, né? Que a velocidade de deriva ela tem sentido oposto à da densidade de corrente. Então, como a velocidade de deriva ela tem sentido oposto tanto com a densidade de corrente quanto com o campo elétrico, significa que a densidade de corrente tem o mesmo sentido do vetor campo elétrico, como ali eu havia comentado, né? E para a gente relacionar, portanto, diretamente campo elétrico com densidade de corrente, eu vou substituir a equação 2 na equação 1. Tá? Então, vou substituir aqui no lugar da velocidade de deriva. Aí, fazendo então essa substituição e isolando a expressão do campo elétrico, a gente obtém essa equaçãozinha. O vetor de campo elétrico é igual à massa do elétron dividido pela densidade de partículas, que multiplica a carga fundamental ao quadrado, vezes o tempo entre duas colisões sucessivas. Tudo isso multiplicando a densidade de corrente. Esse termo aqui, ó, a gente chama de ρ, tá? E ele recebe o nome de resistividade elétrica. Resistividade é uma resistência elétrica, então é uma propriedade que impede a passagem de corrente. Mas não é a resistência lá da lei de Ohm que vocês conhecem, V igual a RI. A diferença entre resistência e resistividade é que a resistividade é uma propriedade intrínseca do corpo. Tá? Então, ela depende apenas da estrutura da matéria daquele material.
né? A resistência, como a gente vai ver mais à frente, depende também de propriedades geométricas, se é um cilindro, se é um quadrado, enfim, depende dessas propriedades macroscópicas, né? E a resistividade não, ela depende só da estrutura da matéria, como vocês podem ver aqui na definição dessa equaçãozinha. Se a gente olhar aqui, ó, o N é chamado de número de portadores de carga, que é basicamente aí a densidade de partículas carregadas livres no material. Então, existem materiais que têm mais elétrons livres, existem materiais que têm menos elétrons livres. Se eu tenho mais elétrons livres, percebam que essa razão aqui é menor, o que significa que a resistividade é menor, né? Então o material ele tem mais condutividade elétrica. Se o N é menor, essa razão aumenta. Significa que o material ele é mais resistivo, tá? Então ele é menos condutivo. Então ó, o campo elétrico a gente escreve como ρJ. O campo elétrico é constante, eu estou assumindo, tá? Já que é um campo que é produzido por uma fonte externa. Aí a densidade de corrente que passa pelo material, então nós escrevemos como o vetor campo elétrico dividido por ρ. Vejam então que quando o ρ aumenta, a densidade de corrente diminui. ρ aumenta, então eu estou aumentando a resistividade desse material, né? A resistência à passagem de corrente elétrica está aumentando, né? Então, consequentemente, eu vou passar menos corrente elétrica pelo material. E como é que eu aumento essa densidade de corrente? Como eu falei aqui, ó. Se eu diminuir, por exemplo, o número de cargas livres, eu estou aumentando a resistividade desse material. Eu estou permitindo que menos cargas sejam transportadas, né, na estrutura desse material. Então a resistividade está aumentando. A resistividade no SI ela é dada em ohm vezes metro. Tá? Ohm é representado por ômega maiúsculo e ele pode ser representado como volt por ampere. Tá? Mas essa notação aqui ela não é comum, tá? A gente não encontra esse tipo de notação. Resistividade elétrica é sempre expressa em ohm vezes metro. Em várias ocasiões ela também expressa em ohm vezes centímetro. Tá? Mas ou é uma ou é outra. Então, em geral, a gente trabalha com essas unidades para resistividade elétrica. A resistividade elétrica, a partir dela, a gente também pode determinar a chamada condutividade elétrica. Condutividade elétrica sigma. E a condutividade elétrica ela pode ser calculada de uma forma muito simples. É apenas o inverso da resistividade. O que faz sentido, né? Se a resistividade ela aumenta, essa razão aqui diminui, então significa que o sigma diminui. Se a resistividade diminui, então a condutividade aumenta. E aí no Sistema Internacional de Unidades, a condutividade é representada em ohm na menos 1 vezes metro na menos 1, ou ohm na menos 1 vezes centímetro na menos 1. Mais à frente eu vou apresentar uma tabela ali com alguns valores de resistividade, para que vocês tenham ideia da ordem de grandeza, né, desses valores para materiais isolantes, materiais condutores e também ali alguns materiais semicondutores. E com essa expressão que relaciona campo elétrico e densidade de corrente, a gente consegue, por um passo muito simples, obter aí a lei de Ohm, V igual a RI. Para isso a gente vai considerar o seguinte, ó. Eu tenho aqui o condutor, com um campo elétrico interno E. Estou assumindo que esse campo elétrico é constante, tá? Então é homogêneo aqui ao longo dessa estrutura. Então desta face até esta face, campo elétrico homogêneo. Essa fiação aqui tem resistência nula, tá? Então é apenas para a apresentação do diagrama. E esse material condutor, ele está conectado numa fonte de tensão constante V. Aí, como eu estou aplicando uma diferença de potencial entre essas duas faces aqui do condutor, que estão distanciados por L, e dentro dessa região nós temos um campo elétrico homogêneo, então o potencial elétrico ele fica escrito como E vezes L, em que L é esse comprimento, né, onde eu estou produzindo esse campo elétrico E. Para a gente fazer esse cálculo, só relembrando, então nós temos que calcular a diferença de potencial entre dois pontos, e isso é igual a menos a integral de E, escalar dr,
Né? Nesse caso, esse caminho de integração dr está na mesma direção do campo elétrico E. E esse produto escalar EDR vai ser exatamente o produto simples EDR. Lembre-se que daí eu estou integrando do potencial mais negativo para o potencial mais positivo. Aí eu faço a integral de L até zero, tá? Considerando que essa face aqui, ó, do eletrodo é a mais positiva e essa face é a mais negativa. Aí essa face mais positiva é a origem do meu sistema de coordenadas, tá? Então eu vou integrar o campo elétrico da face mais negativa até a face mais positiva, de L até zero. Como esse campo elétrico ele é constante, então ele sai da integração. Então o ΔV ele fica menos E, que multiplica a integral de L até zero de dr. Essa integral vai dar menos L, né, que simplifica com esse menos, restando apenas essa expressão, V igual a E vezes L. Aqui eu estou utilizando o V exatamente como a diferença de potencial ali, né, entre os dois terminais da fonte. Bom, então fazendo essa continha, né, aí nós substituímos o campo elétrico por V sobre L, a densidade de corrente como I sobre A, esse termo aqui entre parênteses é exatamente a resistividade elétrica, e isolando V, obtemos essa equação. Esse termo ali que multiplica a corrente elétrica é exatamente a chamada resistência elétrica do material, Rzão, tá? Que é isso daqui. Aí fazendo a substituição ali na expressão, nós obtemos aí a lei de Ohm, V igual a R vezes I, em que R é dado em Ohm no Sistema Internacional de Unidades. Tá? Dimensionalmente a gente pode ver aqui, ó, que na definição dessa expressão, ó, o Rho é Ohm vezes metro. Aí Ohm vezes metro vezes o metro dessa unidade fica 1 vezes metro ao quadrado, como é dividido por área, né? Aí o metro quadrado do numerador simplifica com o denominador, restando apenas Ohm para essa resistência Rzão. Notem que, ao contrário da resistividade, como eu havia comentado, a resistência Rzão depende das propriedades geométricas. Então, se eu estou calculando a resistência de um fio grande, a resistência vai ser diferente da resistência de um fio mais estreito. E vai ser diferente se eu pegar uma esfera, se eu pegar um cubo. Então, a forma geométrica que ela vai influenciar. Tá? Em oposição aí à definição de resistividade, que é uma resistência que está relacionada com a estrutura da matéria do material, ou seja, é uma propriedade intrínseca ao material. Cada tipo de material possui uma resistividade específica. A resistência R, como vocês podem ver, ela é diretamente proporcional ao comprimento do resistor, né, e inversamente proporcional à área de seção reta. A gente pode entender isso da seguinte forma. Se eu aumento o comprimento desse resistor, então olhem esse material como um conjunto de átomos, né, uma estrutura formada por vários átomos. Se a gente pega, por exemplo, essa configuração aqui, ó. Quanto maior essa cadeia em duas dimensões, maiores são as probabilidades dos elétrons interagirem com esses átomos de cobre, né? E quanto maior essa interação, mais dificuldade os elétrons eles possuem para fluir através da estrutura cristalina desse material. E aí, consequentemente, maior vai ser a resistência elétrica. Se eu diminuo a área da seção reta, notem que a resistência aumenta. E isso, a gente pode entender isso, por exemplo, se a gente estrangular esse material, ou seja, diminuir essa área da seção reta, e eu pegar uma população de elétrons, né, entrando nessa face. À medida que essa área vai diminuindo, vai ficando mais difícil dos elétrons entrarem dentro desse material. Né? É como se eu pegasse uma tubulação com água e estrangulasse o duto em um determinado ponto. Nesse estrangulamento, a água ela vai ter dificuldade para fluir, né? E ela vai fluir mais lentamente. Então, aqui a ideia é a mesma, né? Então, se eu pego aqui uma área de seção reta, eu vou estrangular essa área e aí os elétrons eles vão ter mais dificuldade para passar pelo material. Aí, obviamente, se eu aumento
essa área de seção reta, os elétrons vão ter mais mobilidade, né? E aí, consequentemente, essa resistência elétrica diminui. Agora, para entender um pouco melhor a aplicação dessas equações que nós demonstramos, aí a chamada lei de Ohm e a relação entre campo elétrico e densidade de corrente, vamos resolver o problema 6 da lista 6. O enunciado dessa questão diz o seguinte: a figura 1 mostra um nadador a uma distância dζ igual a 35 metros de um relâmpago, com uma corrente I igual a 78 kA que atinge a água. O corpo humano possui resistividade de 30 ohms vezes metro. A largura do nadador ao longo de uma reta que passa pelo ponto em que caiu o raio é 0,70. E a resistência do corpo do nadador nessa direção é 4 kΩ. Então, o que esse trecho aqui denunciado está falando é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um nadador e ele tem largura ΔR, então interpretem isso como a largura de ombro a ombro, né? Então 0,70 metros. E essa parte aqui, esse lado aqui do nadador, então essa periferia aqui do corpo dele, está a uma distância dζ do ponto onde caiu um relâmpago. Esse relâmpago ele transferiu para a água uma corrente de 78 kA. E como a parte mais abaixo do enunciado ele comenta, ó, suponha que a corrente se espalha pela água como um hemisfério com o centro no ponto em que caiu o relâmpago. Então, a corrente ela vai se espalhar na forma de uma calota hemisférica. Aí vejo que é uma calota hemisférica com raio dinâmico, né? À medida que o tempo vai passando, o raio dessa calota vai aumentando. E aí vai chegar um momento em que o raio da calota vai chegar no homem, indicando que a corrente vai passar por ele. Aí se a gente pegar, por exemplo, uma linha aqui, ó, essas 3 linhas elas representam o sentido de propagação da corrente, né? Se eu pegar essa linha aqui, ó, essa linha ela vai passar pelo corpo do homem nessa direção, ó, da esquerda para a direita. E a corrente ela vai passar por uma resistência que tem um comprimento de 0,70 metros. E a resistência do corpo do homem nessa direção vale 4 kΩ. Tá? Então, dessa forma, né, o enunciado ele pergunta qual é o valor da corrente que atravessa o corpo do nadador. E para a gente calcular essa corrente, nós vamos trabalhar com a lei de Ohm. Então, considerando que o corpo do homem é descrito pela lei de Ohm, a corrente será I é igual a V sobre a risão, em que V é a diferença de potencial entre os pontos A e B, e a risão é a resistência do corpo nessa direção, tá? Que é exatamente a direção dessa linha de carga que atravessa o corpo dele. Tá? Nessa direção horizontal. Bom, a resistência nós já sabemos, né? Então agora nós temos que determinar essa diferença de potencial entre os pontos A e B. E para calcular essa diferença de potencial, a gente vai partir da definição aqui. Ó. Diferença de potencial é igual a menos a integral de E escalar dr, em que esse campo elétrico a gente pode representar como ρ vezes J, que é a lei de Ohm do ponto de vista microscópico. Bom, ρ é uma constante, né? Então vale 30 ohms vezes metro. Esse produto escalar J escalar dr é o produto simples, JdR. Tá? Então eu estou assumindo que essa densidade de corrente ela tem a mesma direção desse caminho de integração. Vejam que o dr tem a mesma direção do raio dessa calota hemisférica, né? E o J ele também tem direção, a direção igual à direção desse raio. Ela se propaga, né, como uma calota hemisférica. E aí, consequentemente, esse J, o produto escalar de J com dr é o produto simples JdR. Eu vou representar esse J como sendo I0 dividido por 2π Rzinho ao quadrado. Tá? Então, a densidade de corrente é a densidade de corrente em relação à superfície dessa calota hemisférica. Então, vejam que
nessa calota hemisférica, então nós temos elétrons, por exemplo, que estão se propagando na direção radial. Tá? E esses elétrons somados, eles constituem uma corrente I0, que é exatamente os 78 kA gerada pelo relâmpago. E essa corrente I0, ela está diluída na superfície dessa calota hemisférica. Notem que à medida que essa calota hemisférica ela vai aumentando de raio, a densidade de cargas vai diminuindo. Tá? Então a densidade de cargas ela era muito alta nessa região, e à medida que o raio Rzinho vai aumentando, essa densidade ela vai diminuindo. Então nós ficamos com J igual a I0 sobre 2πrzinho ao quadrado dr. Né? Retiramos as constantes, que vai ficar uma integral bem simples. Né? 2π é uma constante, I0 é uma constante, sai da integral, então fica esse termo. E aí nós ficamos com uma integral de dr sobre rzinho ao quadrado. E agora, para fazer a integração, eu vou integrar. Lembre-se que nós sempre integramos o potencial da região de menor até o de maior potencial. Tá? E nessas relações aqui, em que o potencial é inversamente proporcional à distância, nós definimos o potencial de referência lá no infinito. Então, quando o R ele tende a infinito, o V ele tende a zero. E aí, quando nós calculamos a diferença de potencial, a gente sempre calcula em relação ao infinito. Né? Então, a posição que está mais longe da origem do sistema. E nesse caso, a origem do sistema é exatamente o ponto onde caiu o relâmpago. Aí, dessa forma, a gente sempre faz a integração de D mais ΔR até D. Então, da distância mais longe para a distância mais próxima da origem do sistema de coordenadas, ou seja, da distância de menor potencial para a distância de maior potencial. Aí fazendo essa integração, né, dr sobre r quadrado, isso daqui fica menos 1 sobre r. Aplicando aí os limites de integração, fazendo um pouquinho de álgebra, a gente chega nesta expressão. Agora, para calcular a corrente, basta substituir essa equação na equação de cima. Tá? Então, fazendo essa substituição, nós obtemos aí que a corrente que vai passar pelo corpo do homem é ρI0 sobre 2πr, que multiplica ΔR dividido por Dzão, que multiplica Dzão mais ΔR. Fazendo aí todas as demais substituições, a gente conclui que a corrente que passa pelo corpo do homem é igual a 52 mA. Bom, essa corrente lá não é um valor muito alto, não é alto a ponto de torrar, né, o nadador, mas é um valor de corrente que vai incomodar, então ela vai provocar algumas contrações musculares, ali dependendo da condição física do nadador, pode causar uma coisinha a mais, né, talvez um pouco de dormência, ou até mesmo ali fazer com que o nadador ele possa perder os sentidos por alguns segundos, né? Mas nada que gere nenhum dano permanente, assim, um choque para eletrocutar a pessoa e ela ter algum problema mais grave, né? Agora vamos falar um pouco sobre potência dissipada em circuitos elétricos, que é basicamente aí o famoso efeito Joule. Então vamos supor o seguinte, nós temos o problema dos slides anteriores, né? Eu tenho um material condutor que tem uma resistência R, ela está conectada aos terminais de uma bateria. Então, uma corrente de elétrons se desloca do terminal negativo até o terminal positivo de uma fonte, atravessando uma resistência elétrica R. Tá? Então, eu tenho elétrons saindo do terminal negativo, passando por R, indo até o terminal positivo. Nós vamos calcular o trabalho que essa fonte realiza para deslocar uma quantidade de carga dQ, tá? De um terminal até outro. Então, esse trabalho dW é escrito como VdQ, e dQ é um elemento de carga deslocada pela ddPV. Substituindo pela definição de corrente, então, substituindo dQ, né, pela definição de corrente, dQ igual a IDT, e aí nós chegamos direto numa expressão, então,
A equação acima permite calcular a taxa de energia que a fonte transfere para o circuito. Eu simplesmente realoquei esse dt. Tá? Então, nós realocamos esse termo aqui na esquerda da equação. E aí nós escrevemos a quantidade de trabalho realizada pela fonte por unidade de tempo. Então, é a energia que a fonte transfere para o sistema, né, a cada segundo, analisando o problema no Sistema Internacional de Unidades. E então, essa taxa de transferência de energia, né, essa taxa de transferência da fonte para dentro do circuito, aí nós chamamos de potência elétrica. E essa potência elétrica ela pode ser escrita como V vezes I. Então, quando nós escrevemos potência elétrica como a diferença de potencial da fonte vezes a corrente gerada no circuito, isso daqui ela se refere à potência transferida da fonte para o circuito. Tá? Mas também a gente pode utilizar como a energia dissipada sobre o resistor, né? Se essa tensão que a gente está trabalhando é exatamente a queda de tensão sobre aquele resistor em estudo. Né? Se a gente for analisar aqui nesse caso, né, a diferença de potencial da fonte é exatamente a queda de tensão sobre o resistor. Então, nós podemos calcular a potência dissipada sobre esse dispositivo como V vezes I. Potência ela é medida em joule por segundo, tá? Ou simplesmente watt. Aí, aplicando a equação 4 na 5, a equação 4 é a lei de Ohm. Tá? Então, V igual a RI. Agora, aplicando essa expressão na 5, que é aqui a definição de potência, a gente consegue escrever a potência de outras duas formas. Então, a P igual a V vezes I é a potência gerada pela fonte ou dissipada no resistor, como eu já havia comentado. Né? Se eu trocar, por exemplo, V por RI, aí eu fico com RI quadrado. E aqui é a potência dissipada no resistor. Então, quando eu conheço a resistência e a corrente que passa por aquele resistor, basta fazer esse produto e nós determinamos, então, a potência dissipada naquele condutor. E uma terceira opção é quando eu troco a corrente com V sobre R, e aí fazendo as simplificações, nós ficamos com V ao quadrado dividido por R. Aqui também é a potência dissipada no resistor. Se eu conheço o valor daquele resistor e a queda de tensão sobre ele, nós calculamos a potência dissipada naquele dispositivo. Se eu for imaginar o comportamento ali do resistor, então se eu for pegar aqui a figura com os átomos de cobre, vamos pensar, por exemplo, esses elétrons, né, interagindo aqui dentro desse circuito, colidindo com os átomos de cobre, enfim, gerando outro tipo de efeito, de modo que o trabalho que a fonte realiza sobre esses elétrons, né, fornecendo para eles energia cinética, e aí, consequentemente, ali na movimentação, eles vão transferir essa energia cinética para a estrutura cristalina do material. Então, vejo que se o elétron ele tem energia cinética, e de alguma forma essa energia cinética é transferida para os átomos de cobre, aumentando, portanto, a energia de vibração deles aqui, né, em torno de um ponto de equilíbrio, nós estamos dissipando energia. Tá? Então, essa energia cinética ela está sendo convertida em energia para a rede e que para nós vai expressar aí no aumento da temperatura desse condutor. Tá? Então, aqui surge aí o chamado efeito Joule. Então, nós estamos dissipando essa energia fornecida pela fonte. E, além disso, uma das condições para que a gente utilize a lei de Ohm é que essa resistência ela seja sempre uma constante, ou seja, a corrente e a tensão elas são relacionadas por meio de uma reta. Né? A tensão ela cresce linearmente com a corrente I, em que essa resistência R é exatamente o coeficiente angular dessa reta. Então, quando isso acontece, nós dizemos que R é um resistor ôhmico, ou seja, ele obedece à lei de Ohm. Quando o resistor R é não ôhmico, que significa que ele não obedece à lei de Ohm, a tensão ela não cresce linearmente com a corrente, implicando que essa resistência R, de alguma forma, ela depende da corrente I. Tá? Então, nós não abordaremos a situação.
A resistência R para nós aqui sempre será uma constante. Então, quando nós estamos colocando essa informação aqui dentro, acoplando a lei de Ohm dentro da segunda e da terceira equação, nós estamos dizendo que os resistores eles são ôhmicos, tá? Estamos calculando a potência sobre resistores ôhmicos. A resistividade também pode variar em função da temperatura. E a gente pode observar esse fenômeno com esse gráfico que mostra a resistividade do cobre em função da temperatura para uma faixa bem larga, com os valores indo de 0, ali próximo de 0 Kelvin, até algo ali em torno de 1300, 1400 Kelvin. Vejam que aqui nós estamos falando de 3 ordens de grandeza de diferença, enquanto nessa faixa de temperatura, né, a resistividade não varia nem uma ordem de grandeza, então vai de 0 até algo menor do que 10, e vezes 10 dá menos 8, ohms vezes metro. Nesse pontinho aqui, nós temos a resistividade ρ0 numa temperatura T0, que é igual à temperatura ambiente. A temperatura ambiente ali é coisa em torno de 20, 30 graus Celsius, né? Nesse caso, 293 Kelvin, que representa 20 graus Celsius. Então, ali na temperatura ambiente, a resistividade do cobre está em torno de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Esses resultados aqui são interessantes porque a gente consegue observar ordens de grandeza para resistividade de metais, que em geral estão aí em torno de 10 a menos 8 ohms vezes metro. Vocês podem observar que aqui existe uma leve curvatura, né, dessa função, e considerando essa ampla faixa de temperatura e essa pequena curvatura, a gente pode aproximar essa curva por uma reta, né? Então, em geral, para uma ampla faixa de materiais, a resistividade em função da temperatura pode ser expressa por uma equação da reta, similar a essa daqui, ó. Ρ igual a ρ0, que multiplica 1 mais alfa, que multiplica T menos T0. T0 é uma temperatura de referência para fazer a medida da resistividade. Bom, esse alfa aqui, ó, é um coeficiente importante, porque ele representa o coeficiente de temperatura da resistividade. E quando esse valor ele é positivo, significa que a resistividade ela aumenta com a temperatura, e quando ele é negativo, a resistividade diminui com a temperatura. E ele pode assumir esses dois valores aí dependendo da natureza do material. O alfa geralmente ele é positivo para metais e pode ser negativo para semicondutores. Em materiais metálicos, é esperada que a resistividade aumente com a temperatura, porque o aumento da temperatura causa aí agitação dos átomos na rede cristalina, essa agitação com amplitude cada vez maior, né? O que de uma forma geral acaba impedindo o movimento coletivo desses elétrons pela rede cristalina. Tá? Então é esperada que a resistividade aumente. Entretanto, para materiais semicondutores, se a gente pegar, por exemplo, um material semicondutor em temperatura ambiente e em região de baixa iluminação, ele vai ser aproximadamente um isolante. Tá? Então vai conduzir pouca corrente devido à baixa concentração de cargas elétricas disponíveis ali na estrutura do material. E à medida que eu aumento a temperatura do material semicondutor, eu vou injetando elétrons na estrutura desse material, na chamada banda de condução desse material, e consequentemente deixando ele mais condutivo. Tá? Então, eu espero que com o aumento da temperatura, a resistividade do material diminua, ou seja, a condutividade aumente. Aí logo o alfa ele vai ser negativo para materiais semicondutores. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, para metais, vocês podem observar que o alfa é sempre positivo. Tá? Então, valores aproximados aqui, ordem de grandeza 10 a menos 3. Para materiais semicondutores, ó, vejo que o valor é negativo. Tá? Só que aqui em materiais semicondutores existem alguns problemas mais complexos, né? Para uma determinada faixa de temperatura ele pode assumir valores negativos, mas para outra faixa de temperatura valores positivos. Mas isso é um assunto mais adequado para uma disciplina
mais avançada em estrutura de estado sólido, não em física 3. Aqui a gente tem algumas informações também para resistividade, né? Então vejam que para metais, é aquilo que eu havia comentado, ordem de grandeza em 10 a menos 8, né? Alguns metais ferro, chumbo, eu tenho 10 a menos 7 também, e resistividade, ohm vezes metro. Para materiais semicondutores, a resistividade é um pouco maior, atingindo expoentes 10 na 1, 10 na 3. Só que, dependendo da situação, eu posso diminuir bastante essa resistividade, tá? fazendo com que ele chegue próximo aí da resistividade de metais. Aqui eu tenho os semicondutores puros, né? Se eu tiver os chamados semicondutores dopados, que é quando eu pego, por exemplo, um metal, insiro na estrutura desse semicondutor, esse metal ele vai doar elétrons para a banda de condução desse material semicondutor, consequentemente fazendo com que ele conduza mais eletricidade e a resistividade diminua. Então eu posso jogar esse expoente para valores negativos, tá? Posso jogar esse valor aqui para menos 3, menos 5. Tá? Então a resistividade de materiais semicondutores ela depende de vários fenômenos, aí, de várias situações. A resistividade de materiais isolantes então são super altas, né? Então são materiais que conduzem pouquíssimas cargas, né? Então quase nada. E aqui fica mais difícil da gente fazer esse processo de dopagem, né? Ou qualquer outro tipo de processo para reduzir a resistividade desses materiais. Para finalizar então essa aula, vamos resolver aí o problema 7 da lista 6, para a gente poder contextualizar o último tópico que nós estudamos sobre potência em circuitos elétricos. O enunciado do exercício 7 diz o seguinte: o fio C e o fio D são feitos de materiais diferentes e têm comprimentos LC igual a LD, que é igual a 1 metro. A resistividade e o diâmetro do fio C vale 2,0 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro e 1 milímetro. E do fio D vale 1,0 vezes 10 a menos 6 ohm metro e 0,50 milímetros. Os fios são unidos de forma apresentada na figura 2 e submetidos a uma corrente de 2 amperes. Determine a diferença de potencial elétrico, item A, entre os pontos 1 e 2, item B, entre os pontos 2 e 3. Determine a potência dissipada, item C, entre os pontos 1 e 2, item D, entre os pontos 2 e 3. Então, calcular a diferença de potencial e a potência dissipada, né, nesses dois segmentos aqui, desses fios. Para nós calcularmos essas diferenças de potencial, então vamos resolver os dois itens aqui simultaneamente, A e B, né? Calcular a DDP tanto em C quanto em D, são as quedas de potenciais, né? Em C e D. Bom, a queda de potencial em C eu posso escrever como a resistência C vezes a corrente I de 2 amperes, né? A resistência C eu expresso como ρC/LC sobre AC. ρC é a resistividade elétrica do fio, LC é o comprimento, e AC a sua área transversal. Isso daqui vale 2,0 vezes 10 a menos 6, que é a resistividade, né? O comprimento LC é igual a 1 metro, e essa área eu escrevo como π vezes R quadrado. O exercício comenta que o raio R é 0,50 milímetros, né? Então π que multiplica 0,50 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Todo esse termo multiplicado por 2 amperes. Isso vai gerar uma queda de tensão de 5,1 volts. Né? Então, se aqui eu tenho um terminal positivo, eu vou ter uma queda de tensão de 5,1 volts quando eu chegar nessa outra extremidade. O VD segue a mesma regra, né? Então VD é igual a RD vezes I. Fazendo aí as substituições, nós chegamos numa queda de potencial de 10 volts. Então, do final do C até o final do D, temos uma queda de potencial de 10 volts, assumindo que esse lado aqui é positivo, né? Se a gente pegar a queda total de potencial, né, entre a esquerda do fio C e a direita do fio D, nós temos que somar essas duas quedas, né? Então isso resulta em 15,1 volts.
Agora, para calcular essas potências dissipadas, então eu posso utilizar aí as relações que eu havia comentado. As potências dissipadas no segmento C e D são PC é igual a VC vezes I. VC é a diferença de potencial que nós calculamos ali no item anterior, então 5,1 vezes a corrente de 2 amperes. Isso vai resultar em numa potência dissipada de 10,2 watts. A potência D, VD vezes I, e isso vai resultar numa potência dissipada de 20 watts. Somando as duas, né? Então nós temos aí uma potência total dissipada de 30,2 watts. Podemos também calcular essas potências dissipadas por aquelas outras duas equações que eu havia comentado, né? A resistência RC a gente consegue calcular a partir dessa continha aqui. ρC LC sobre AC, isso vai dar 2,5 ohms vezes 2 ao quadrado, né? E esse resultado ele vai ser igual a VC ao quadrado sobre RC, que é outra forma de calcular a potência dissipada. E essas duas contas vão dar aí aproximadamente 10 watts de potência, né? Que é ali próximo do valor que a gente obteve. É claro que aí tem questões de arredondamento e tudo mais, né? Então, são contas ali que eu não trabalhei. Bom, a potência PD também é a mesma coisa, né? Posso calcular dessas outras duas formas e aí vai resultar em aproximadamente 20 watts, tá? Então, indicando aí que qualquer dos 3 métodos que você utilizar, você pode calcular a potência dissipada sobre cada um desses resistores. Bom, pessoal, então, nessa aula, o objetivo foi a gente aprender aí as ideias iniciais sobre corrente, densidade de corrente, entender o que é resistência, entender o que é resistividade. Então, percebo que a gente fez uma introdução sobre as ideias envolvendo circuitos com resistores. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente não fez uma abordagem, um estudo mais detalhado sobre circuitos elétricos com resistores. Esse será o assunto da nossa próxima aula. Então, estudem bastante o conteúdo desta aula, para que vocês entendam bem esses conceitos fundamentais e a gente consiga desenvolver bem o conteúdo da próxima aula, que é um conteúdo bastante intenso, com muita informação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até mais.